Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A você que em breve estará nos acompanhando pelo YouTube, você que está entrando agora na nossa transmissão da nossa live paroquial, seja muito bem-vindo. Vamos esperando as pessoas chegarem, para a nossa transmissão nesta primeira semana dedicada à vida consagrada, à vida religiosa. Então a nossa paróquia da Imaculada Conceição, aqui no Recreio dos Bandeirantes, tem a alegria de acolher a você que vem chegando na nossa live para termos um bate-papo muito especial com a irmã Cláudia, filha aqui da casa, para também, nesse nosso momento, entender um pouquinho, sobre o que é a vida consagrada, a vida religiosa. É um chamado de Deus que muitas pessoas são convidadas a cada vez mais seguir o Senhor em espírito e em verdade. Mas ninguém nasce sem saber a sua vocação, Ela precisa ser cada vez mais confirmada. Então estamos aqui nesse momento para ajudar a você, querido irmão, a minha irmã, a entender um pouquinho mais sobre esse chamado de Deus tão bonito na vida de tantas pessoas. Mais uma vez, seja bem-vindo. Essa live vai ser transmitida ao vivo agora no Instagram e assim que terminar, em 1 hora mais ou menos, por causa do Instagram, a gente vai poder fazer o envio desse vídeo para o YouTube da nossa paróquia Imaculada Recreio. Seja bem-vindo, você que vai acenando, compartilhe, tem um aviãozinho aqui embaixo, você vai compartilhando essa live com mais pessoas da nossa paróquia e que podem acompanhar a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Já de antemão, o Santo Padre enviou uma mensagem para todos os religiosos do Brasil, através da CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, o Santo Padre enviou uma mensagem, dando boa noite a todos também, ao Padre André, que acabou de entrar, a irmã, que daqui a pouco vai estar conosco. O Santo Padre disse que poderemos, como é nosso dever, amar verdadeira e misericordiosamente cada pessoa que encontramos no nosso caminho, porque teremos aprendido dele o que é o amor e como amar. Saberemos amar porque teremos o seu próprio coração. Esse é o recado do Santo Padre nesta semana inédita que a Igreja celebra a vida consagrada. Então, mais uma vez, uma boa noite a vocês e vamos, já para não deixar para mais tarde, a nossa convidada especial. Vou aqui procurando aqui a irmã Cláudia. Boa noite, irmã Claudete, as irmãs que nos acompanham, parabéns pelo dia. Olá, irmã, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, paz e bem, irmã. Bom estar contigo. Paz e bem. Eu que agradeço o convite. A senhora é de casa. Obrigada. E eu me sinto em casa mesmo. É uma alegria poder estar nessa semana inédita, dedicada à vida consagrada, e também ainda há pouco ouvimos uma mensagem, Eu li um trechinho da mensagem do Santo Padre que foi enviada à CRB, celebrando esta semana que deve ser cada vez mais motivada através agora das lives, mas depois desse nosso período de pandemia, nas paróquias, para que mais vocações possam surgir do nosso meio, das nossas comunidades. Tanto a vida consagrada do ramo masculino e do ramo feminino, qual a senhora faz parte e tem todo um espaço hoje para poder partilhar conosco. Eu que agradeço o convite, de poder compartilhar com vocês, esse momento de bate-papo, Eu me sinto em casa, nesse espaço que a paróquia abre, porque a paróquia e a comunidade como um todo tem uma grande responsabilidade, nessa minha caminhada vocacional, sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado, e todo momento que eu posso retribuir isso à comunidade, à paróquia, para mim é uma alegria imensa. Então, poder participar dessa semana inédita, como você mesmo disse, a primeira semana, aqui no Brasil,
dedicada à vida consagrada, para mim uma alegria, né, de abrir esse canal, né, desse momento, né, para que a gente possa rezar e celebrar a vida consagrada, né, como um todo, né, a vida consagrada que é tão importante para a igreja, né, a vida consagrada com seus muitos carismas e dons, né, que fazem tanto, né, pela igreja no Brasil e no mundo afora, né, nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho de educação, nesse trabalho de cuidado aos mais fragilizados, né, então, dedicar uma semana, parar uma semana para rezar por essas pessoas, esses homens e mulheres que se dedicam e doam a sua vida, né, para que o reino de Deus possa acontecer no nosso meio, é de fato muito especial. Nós sabemos que nesse período de pandemia, muitas pessoas acham que o chamado terminou, que o chamado ficou também parado dentro de casa. Mas o Senhor ainda continua chamando muitas pessoas a um discernimento vocacional. Então, é um espaço que agora, né, nós temos para entender um pouquinho melhor, de alguma forma, uma catequese, mas também entender um pouco o chamado que o Senhor fez à irmã Cláudia, né? Então, você que vai chegando, mais uma vez, vai compartilhando aqui embaixo o nosso aviãozinho, né, para que mais pessoas possam participar da nossa transmissão. Digo mais uma vez, essa live vai ser gravada, né, e a gente vai enviar para o nosso canal no YouTube da nossa paróquia. Então, depois, você que vai ver depois pelo YouTube, não vai perder nada, né? Então, sejam todos bem-vindos, você que vai chegando, vai acenando, né? A gente vai poder estar mais próximos e entender um pouquinho sobre o chamado que o Senhor fez a cada um de nós, em específico também a vida religiosa. Irmã, nós temos 1 hora já se passando bastante, porque o Instagram ele é cruel. Então, a gente vai passar por uns passos bem didáticos, e aí o povo vai podendo depois acompanhando e vai mandando o coraçãozinho também, né, para ser mais pipocada essa live, né? Isso aí. Pressiona ali o botãozinho do coraçãozinho, vai ser uma explosão de corações, né? E a gente vai podendo nos manifestar também. Irmã, não deixando também muito para depois, vamos começar, né? Como é que foi, no caso, tudo tem um início, né? A vida cristã através pelo batismo, mas o seu discernimento antes da sua vida, né? Do discernimento vocacional, a vida antes de entrar para o convento, né? Acredito que tenha uma fala muito mais sobre a sua vida de comunidade também, antes de partir para o convento. Sim, com certeza a comunidade ocupa o maior espaço aí dentro dessa história vocacional, né? E eu quero, antes de começar a contar essa história, saudar todo mundo, né? Tantas pessoas queridas aí, né? Conhecidas, paroquianos, tem minha família, que também é a família Chaves, que está aí, as irmãs também que estão participando, né? O pessoal da minha equipe, né? A equipe de casais, eu tenho 2 equipes de casais, né? A equipe 11A e a equipe 13A, que também estão participando aí, que me ajudam nessa caminhada, né? E tantos amigos queridos aí da paróquia. Então, é uma alegria poder, nesse momento, saudar a todos. Bom, como você mesmo disse, toda vocação nasce no batismo, né? E eu tive a graça de nascer numa família que tinha um lado materno bem cristão, né? A minha mãe era bem religiosa, era ela que cuidava dessa parte religiosa da família, né? Que, que trouxe para si essa responsabilidade de educar os filhos para a fé. Mas, na verdade, o discernimento para a vida religiosa só começou mais tarde, né? Eu fui batizada, fiz primeira Eucaristia e Crisma na mesma paróquia, comunidade de Santa Luzia, em Belo Horizonte, onde eu morava. Depois, eu saí de Belo Horizonte e quando eu voltei para Belo Horizonte, eu quis manter contato com essa comunidade antiga, onde nasceu o primeiro pensamento, porque toda vez que eu ia para a comunidade, eu pernoitava numa casa de religiosas, né? E eu convivi com elas uns 6, 7 meses, né? Mas aí depois também esse primeiro contato se distanciou e ele só veio novamente por volta, quando eu morava aí no Recreio, era ano 2000, né, eu recém-chegada ao Recreio, comecei a frequentar a Paróquia Imaculada Conceição através
do casal Raquel e Toninho, né, que na época eram bem ativos na comunidade, e foi através de um convite da Raquel que eu comecei a me inteirar dos trabalhos pastorais da comunidade. Ela, na época, era coordenadora da catequese, e ela me fez o convite para auxiliar na catequese. Então, esse foi o primeiro contato com a paróquia, com a comunidade da Imaculada. E aí, uma vez que você é pescado pelo Padre André, você não sai mais, né? Aí da catequese, passei pelo grupo de jovens, fiz um trabalho na sacristia com a Lourdes, que eu aprendi muito, muito com ela sobre, né, o servir, né, ao altar. Naquela época também a São Tarcísio estava nascendo, né, eu e o Padre Edivaldo começamos um trabalho lá, né, e o Cláudio, que na época era vocacionado também, um trabalho lá na São Tarcísio. Então nós vimos a São Tarcísio nascer, que também tem uma grande importância na nossa caminhada, e de repente o meu trabalho na comunidade se tornou tão intenso que começou a fazer sombra na minha outra vida, né, que eu já trabalhava com criança numa creche, estava fazendo faculdade de pedagogia, e assim, e começou todo esse trabalho de inquietação, né? Eu passava sábado e domingo nos trabalhos pastorais da Imaculada. No domingo eu chegava às 6 horas da manhã com a Lourdes e saía às vezes 8, 9 horas da noite, depois da missa das 20. E aí chegava em casa, sentia aquele vazio, né, do desespero do domingo à noite por chegar à segunda, não pelo fato de ser segunda-feira e de voltar à rotina, mas por causa do vazio que essa rotina estava se transformando, né? E aí eu procurei, né, a ajuda do Padre André, e a gente começou esse trabalho de discernimento. Como você disse, o chamado ele não cessa, ele não se cala, né, independente da sua idade, do seu estado, e você sempre é chamado a servir. E a gente começou esse trabalho, né, foi um trabalho que foi também iniciado na mesma época, o trabalho vocacional da paróquia, junto com a UVS, e nós formamos um grupo de discernimento vocacional, e que a gente carinhosamente chamou de VQT, né? E a gente fazia os encontros na casa paroquial, né? De estudo da palavra, sempre tinha algum texto para a gente partilhar. A gente partilhava a nossa vida, né? Os desafios, né? As inquietações do discipulado, do chamado. E isso foi amadurecendo, né, em mim, junto com os outros questionamentos também, porque como eu trabalhava com criança, tinha, né, eu tinha dentro de mim aquele também desejo de ser mãe, né, de ter essa experiência de ser mãe. E aí eu lembro que uma vez eu conversei com o Padre André sobre isso, e ele me falou que a religiosa que não tivesse a capacidade de amar como uma mulher, amar como uma mãe, não tivesse dentro de si esse dom da maternidade, ela não serviria para a vida religiosa, né? E que, de fato, eu não seria mãe de um, mas seria mãe de muitos, né? Se, de fato, eu aceitasse e abrisse o coração para o chamado. De fato, isso se realiza e se realizou, né, na minha vida. E, na época, fazia o trabalho pastoral aí na paróquia, o padre Wanderson, né? E a gente sempre partilhava, né, as situações, e ele começou a me levar para conhecer os carismas, as comunidades religiosas que ele conhecia, para ver se eu me identificava com alguma. E a missa das crianças, olha quanto trabalho a gente iniciou, gente. São Tarcísio nascia... A senhora passou por quais comunidades para conhecer, para a gente ter uma ideia? Olha, a comunidade das Irmãs Mínimas do Terreirão, as irmãs, agora me fugiu o nome, que cuidam lá do seminário, as do Bom Conselho. Tinha uma comunidade de uma paróquia que ele tinha feito trabalho pastoral também, que agora não vou me lembrar.
foram umas 4 que nós visitamos juntos, né? E o Padre André tinha lançado para a gente, para o Leandro, que também começava um trabalho de discernimento e fazia parte desse grupo, o desafio de iniciar um trabalho de evangelização junto às crianças na missa da catequese. Né? A missa da catequese iria voltar a ter um horário próprio, né, que seria o sábado às 16, e ele havia lançado para a gente o desafio de animar essa missa das crianças. E aí nós começamos o trabalho de animação com o teatrinho dos fantoches, né? A gente escrevia as histórias, a gente ensaiava e trabalhava com as crianças a historinha do Evangelho através de uma mini homilia que pudesse as crianças entender o sentido, né, da reflexão do Evangelho, e aí a gente foi cada vez apurando mais esse trabalho. E na confecção desse trabalho, pensando nesse trabalho, na comunidade das Irmãs da Ressurreição do Recreio, havia uma comunidade lá, junto com as irmãs, havia um grupo de noviças, né? E o padre sugeriu que a gente fosse até o colégio para convidar as noviças para nos ajudar nesse trabalho de evangelização das crianças na missa. Só que quando nós fomos lá para conversar com a irmã Belina, as noviças já iriam voltar para Catanduva, né? Já estava cumprindo o período delas de pertença à comunidade, elas viriam voltando para Catanduva para terminar o tempo de formação aqui. E foi nesse meio tempo que a irmã Belina ficou sabendo que eu estava em discernimento vocacional e procurando algumas comunidades religiosas para conhecer, que ela questionou, nossa, procurando fora, sendo que aqui dentro, né, nós estamos aqui, né, e ela foi até a comunidade, num domingo que eu estava lá na comunidade, me convidou para conhecer a congregação, né, para rezar com as irmãs, para participar um pouco da vida das irmãs e conhecer. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao colégio foi num retiro, né, que as irmãs estavam fazendo, era até um retiro vocacional, e eu fiquei aquele dia, passei aquele dia com as irmãs rezando, e eu pude conhecer um pouquinho da rotina delas, e ali começou o nosso namoro, né, entre o carisma da congregação, a presença das irmãs. Eu tive a graça de, nesse tempo, a madre ainda estava morando, né, aí na comunidade do Recreio, a irmã Nícia estava na comunidade nessa época também. Então foi assim que começou o nosso namoro, e junto, claro, né, continuando os encontros da VQT, o apoio do Padre André, os nossos momentos de reflexão, de oração, o apoio da comunidade, que foi sempre constante, né? A comunidade é fervorosa, a comunidade é presente, né? Não só presente, mas é um presente. Em todos os momentos, nunca me faltou o apoio da comunidade. E nesse tempo todo, né, eu só tenho a agradecer por ter conhecido a comunidade da Imaculada e ter participado dessa história, né? Já são aí quase 20 anos, né, de comunidade. O Padre André fez 22, né? Eu tenho quase 20 anos aí de comunidade, né? E só tenho a agradecer por todo esse carinho, né, que a comunidade sempre teve para comigo. Irmã, um passarinho me passou assim uma informação que a senhora tem um nome artístico. Eu não sei se alguém pode lembrar desse momento de fama, não sei se a senhora pode ajudar a refrescar a memória de quem já viveu esse período histórico aqui na paróquia. E já adianto, né? O padre, que é a pergunta aqui que o padre está interagindo com a gente, não sei da onde, né? O que significa VQT? A VQT vem que tem, né? Quando nós montamos esse grupo de discernimento, onde o padre ia, todo mundo ia atrás,
Aí qualquer convite que ele recebia, ele falava assim, tá bom, eu vou, mas vem uma renca comigo. Então a gente brincava, vem que tem freira, vem que tem padre, vem que tem comunidade e vem que tem para toda obra, né? E a gente ia, né? Então vem que tem reza, mas vem que tem trabalho também. Aí, conta Então um nome artístico pra gente. Então, quando nós começamos o trabalho, pensando no trabalho de evangelização, que surgiu a história dos fantoches, na verdade, quem deu o primeiro fantoche para a comunidade, para que a gente começasse, foi a Ana Flor, né, catequista da comunidade, ela que deu o primeiro fantoche, era uma boneca, né, e nós colocamos o nome dela de Madalena Cristina, né? E aí a gente começou. Só que Madalena Cristina é muito grande para você falar, né? Então aí a gente colocou o nome de Madá e só chamava ela de Madalena Cristina quando ela aprontava alguma coisa. Que aí falava Madalena Cristina, a gente sabia que estava extrapolando, ela estava extrapolando na fala ou em alguma coisa, né? Então foi assim que a Madá entrou na minha vida, né? E que a cada domingo nós íamos aprimorando as historinhas, a interação, né? No início, o padre Wanderson, depois que ele foi ordenado, ele ficou um tempo ainda na comunidade, né? E ele que fazia a missa das crianças, então a gente foi desenvolvendo um trabalho com ele, né? Depois o próprio Padre André assumiu e os outros padres que foram passando, né? Padre João Paulo, né? O Padre Francisco, né? E a gente foi desenvolvendo um trabalho, todo o trabalho em cima do teatrinho e pegou muito. As crianças amavam, né, o teatrinho, amavam a Madalena, tinha os outros personagens, né, que o Leandro fazia. Depois o Leandro saiu porque ele foi para o seminário. Aí passaram outras pessoas para ajudar no teatrinho, então foi um marco, né, nesse trabalho de evangelização com as crianças, né? Por E onde deu anda a muito. Madalena Cristina, irmã? Ela está comigo, Tá aí? tá? Ela mora aqui comigo, Olha né? Eu trouxe como relíquia, né? Claro que depois eu doei outros bonecos para ficar no lugar da Madalena. E eu tenho ela comigo, guardadinha aqui em casa, que é essa memória muito bonita, de uma época muito bonita, né, que eu vivi aí Madalena no Cristina e a Farol. Madalena Cristina. E, gente, eu tinha que ter falado antes, porque ela está guardada, não vai dar Ela tempo de tá eu procurar ela comigo. agora, não. Já deve ser uma Mas senhora depois eu demais também. mostro. Eu tiro uma foto, depois eu mostro, a gente põe no A gente Instagram da bota nos paróquia. stories. A gente bota nos Isso, stories do lado, numa foto da a gente senhora. Grandes Isso, amigos. a gente põe nos stories. Mas foi uma época muito bonita, muito gostosa de se fazer. E nossa, tinha os livrinhos das histórias da Chacorina, né? Acho que como nós ficamos uns 4 anos fazendo, dava para fazer o Evangelho do ano A, B e C, de tanto que a gente escrevia, né, as historinhas. E cada vez se aperfeiçoando mais e cada vez ficando melhor a missa das crianças. Foi uma época muito boa. A gente sabe que às vezes não nasce assim do nada, né? As vocações surgem das comunidades através do movimento pastoral, né? Através de um sinal que um jovem teve, né? Do sacerdote ao passar e dar um bom testemunho, né? Acredito que outras jovens, ao saberem desse testemunho da senhora, possam se sentir chamadas, né? A um estalar de dedos, né? Como eu digo para a minha vocação, a despertar o discernimento vocacional, né? Pelo menos o despertar esse caminho de discernimento que é tão importante, que às vezes a gente olha só, irmã Cláudia, que bonita, né? E aí eu falo assim, minha filha não, né? Um verdadeiro cristão católico está aberto a todas as vocações, né? Então, a senhora vem passando para a gente essa vivência, né, na comunidade, né, com a Madá, né, também com contato com as irmãs. Tudo isso é um caminhar, né, que a senhora traz bem guardado no seu coração, né? E acredito que também, acho que é importante a gente ir para esse lado agora, a respeito da vida religiosa como um todo, né? Especificando os carismas, né?
sobre o que é a vocação à vida religiosa e depois focar mais no caminhar que a senhora vem seguindo, né, junto à congregação. Sim, a consagração religiosa ela envolve uma prévia eleição por parte de Deus, que é quem chama, né? Então, a gente estar atenta a esse chamado, né? Porque, ele, na verdade, ele se manifesta de muitas maneiras, né? É claro que para eu ser sensível a essa manifestação, eu preciso cultivar o silêncio, cultivar essa escuta atenta, né? Para eu poder perceber no movimento, no cotidiano da vida, esse chamado. Porque muitas vezes a gente acha que vai ser algo sobrenatural, né? E não é no ordinário da nossa vida que a gente vai percebendo para onde Deus está me levando, né? Quais são os caminhos de Deus e onde Ele quer que eu sirva, né? E a vida religiosa, como a vida sacerdotal, ela nasce dentro da família, né? E ela nasce na simplicidade do trabalho familiar, né? Tem quantos sacerdotes, né, que a gente conhece e religiosas, né, que já trabalhavam, que tinham os seus estudos, ou muitas vezes tinham uma profissão e deixaram tudo para seguir o Cristo, né? Então, a vida religiosa, ela também, ela nos dá essa abertura, né, de você, ao ir traçando a sua vida, né, antes da sua consagração e percebendo aonde você pode melhor servir a Deus nos muitos carismas e nos muitos trabalhos que a congregação desenvolve. E eu fui muito feliz de ser escolhida, né, de poder escolher uma congregação que me deu essa abertura, né? A Congregação das Irmãs da Ressurreição, ela tem um trabalho amplo, né? Não só na educação, onde hoje eu estou inserida, mas missionário, pastoral, né? Então, isso me deu um olhar onde eu pudesse alcançar a minha realização também pessoal, né? E esse chamado a pertencer a essa congregação nasceu muito desse meu olhar de como a Madre ela apresentou para mim a congregação e o carisma e a história da congregação, que é uma história muito bonita, né? Uma história de mulheres audaciosas, né? De mulheres fortes, de mulheres orantes, né, que estavam à frente do seu tempo, né, que a nossa congregação ela é fruto do Concílio Vaticano II, né, de todo aquele trabalho que a igreja fazia naquela época para abrir suas portas, suas janelas, né, para o mundo que se apresentava, as necessidades do mundo que se apresentavam na época. Então, a congregação nasce desse contexto, né, e também foi um início muito sofrido, né, porque as irmãs deixavam uma congregação já totalmente estruturada, né, a Madre na época, ela tinha quase 50 anos de vida religiosa, então você imagina recomeçar tudo de novo, né, então elas fundam a congregação as comunidades de Nossa Senhora da Ressurreição no ano de 71, e a partir daí começam a desenvolver os trabalhos da congregação, né? Então, quando eu chego na congregação em 2005, a estrada já estava totalmente aberta, né? Elas já tinham ceifado todo o caminho, então passar por esse caminho foi muito mais fácil. Hoje eu sou grata, né, por tudo que elas deixaram, por tudo que elas fizeram, e nós, irmãs, hoje que estamos na congregação, nos sentimos na obrigação de poder cuidar muito bem daquilo que elas deixaram para nós como herança, não só espiritual, mas como herança também de trabalho, né, como herança também das escolas, da tradição, que hoje nós somos responsáveis de poder continuar essa história. Então, nós precisamos estar atentas a esses pequenos sinais, né? A vida religiosa não é algo, né, um bicho de 7 cabeças, né? Nós vivemos em comunidade, como uma família de fato, né? Onde nós temos as nossas obrigações enquanto religiosas, né? Os nossos momentos de oração, os nossos momentos de convivência,
Nós tomamos café e almoçamos todos os dias juntas, nós temos as nossas orações da manhã e da noite sempre juntas também, e depois nós desenvolvemos o nosso trabalho, né? Porque nós somos convidadas a trabalhar e a orar, né? Meio como Santo Agostinho, né? Então, depois desse nosso momento comunitário, nós somos convidadas ao trabalho. E aí você tem, dentro dessa gama de possibilidades na congregação, onde você pode se desenvolver melhor. No meu caso, como eu já vinha, né, de uma experiência de escola, era formada em pedagogia, eu sempre me lancei nesse campo, né, da educação. Mas nós temos irmãs no trabalho vocacional, como a irmã Lorane, que é responsável hoje pelas vocações na congregação, nós temos o trabalho missionário, pastoral, que são as irmãs que estão lá na região do Vale do Jequitinhonha, nós temos trabalho nas escolas, né, nós ajudamos, onde nós estamos, nós ajudamos as paróquias onde nós estamos inseridas. Então, dentro dessa nossa realidade de vida religiosa consagrada, nós temos a possibilidade de atuar em vários campos, né, o que para mim engrandece muito, né, não só o meu lado religioso, mas o meu lado humano também, né, agora tendo a oportunidade de desenvolver um trabalho com as equipes de Nossa Senhora, né, equipes de casais, né, onde eu aprendo muito com eles, né, que é uma outra realidade diferente do que eu vivo, né, então ali no trabalho com eles, né, tentando ajudar nos problemas, tentando ajudar na vivência, né, na vivência da fé, para que eles possam desenvolver esse trabalho, né, espiritual a que os casais são chamados, eu aprendo muito com eles, né, e eu tenho a graça de ter duas equipes aí maravilhosas, né, a 11A e a 13A, então a gente realmente fez uma outra família, né, então ter esse outro lado também de experiência também enriquece muito, tem enriquecido muito, né, a minha vida também. No caso, as Irmãs da Ressurreição estão em que regiões? Assim, a gente sabe que tem aqui no Recreio, né, tanto o colégio também, mas há uma comunidade ali no colégio, mas no caso há uma estrutura toda, né, da congregação, né, onde que há a casa geral, né, aqui no Brasil ou em outro país, como que é essa organização? Ó, a nossa congregação ela é brasileira, né, brasileira de cunho diocesano. Então, a maior parte das obras das irmãs no campo missionário, pastoral, está em Minas, na região do Vale do Jequitinhonha, né, onde nós temos o Instituto de Jequitinhonha, que acolhe crianças de 0 a 18 anos, né, crianças em vulnerabilidade, que muitas vezes precisam ser retiradas da família e ficam conosco, ou até ela ter condições de voltar para a família, né, ou então encaminhada para adoção, né, e a gente vai fazendo todo esse trabalho de cuidado, claro que tem toda uma equipe envolvida, né, e nós vamos fazendo esse trabalho lá na comunidade de Jequitinhonha. Nós temos em Pedra Azul uma comunidade também, onde nós temos o Colégio Ressurreição Pedra Azul, que atende crianças de 3 meses a 7 anos, totalmente gratuitos, em tempo integral, né? Nós temos a Casa Ressurreição do Idoso, onde nós também cuidamos dos idosos em vulnerabilidade, muitas vezes idosos abandonados ou que são explorados, e então nós fazemos esse trabalho com esses idosos lá. E nós também temos lá com o Padre Luciano um trabalho de parceria, né, na comunidade, na Paróquia Imaculada Conceição também, lá em Pedra Azul, né. Nós temos também em Minas um colégio, né, na cidade de Uberlândia. Nós temos a comunidade do Recreio e a comunidade da Tijuca, que são 2 comunidades educacionais, né, de colégios. Nós temos uma comunidade na cidade de Assis, né, mais perto do Paraná, mas ainda é estado de São Paulo. Nós temos uma comunidade na cidade de São José do Rio Preto, onde é escola também. Nós temos um colégio em Ribeirão Preto, lá não tem comunidade de irmãs. Nós temos aqui em Catanduva 3 colégios, né, o Colégio Ressurreição Catanduva, o Colégio Ressurreição Nossa Senhora do Calvário, o Colégio Ressurreição Ortega Josué, onde o Ortega Josué também é um colégio totalmente gratuito. Lá nós temos o berçário e nós atendemos também crianças da 1º ao 5º ano.
né, e os outros 2 colégios são pagantes. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Na verdade, hoje são 11 colégios, sendo que desses 11, 2 totalmente gratuitos, mais as obras sociais, né? E todo esse trabalho social que nós temos, além de apoiar inúmeros outros projetos, ele advém justamente do nosso trabalho no campo educacional, né? São as escolas que nos ajudam a manter e a ampliar todo o nosso trabalho missionário e pastoral, né? E a gente apoia outros projetos, nós apoiamos outras comunidades que precisam, né, do apoio através de depósitos bancários ou através mesmo da força, né, de trabalho, né? Então, é através dos nossos colégios que a gente mantém todo esse trabalho, e os pedidos, né, para ampliação desse trabalho são muitos, né? Só que hoje nos falta braços e pernas para que a gente possa dar conta de tudo isso, né? Então, por isso que a gente vem insistindo, né, nesse trabalho vocacional, né? Porque a messe é grande, os operários são poucos. Nós gostaríamos de fazer muito mais do que nós fazemos, mas a gente precisa da coragem, né, aí das meninas, para que aceitem esse convite, né, de vir trabalhar, né, nessa seara que Deus plantou e precisa da gente para que ela possa continuar florindo e crescendo. Mas é um trabalho muito gratificante, né? Nós, quando vemos as crianças, do modo como chegam, e muitas vezes, né, quando elas saem, ou para retornar para a família, ou quando, são poucas as vezes, mas às vezes acontece de serem encaminhadas para adoção, de como elas chegaram e de como elas saem, é uma transformação, é uma ressurreição, de fato. Né, os idosos, muitas vezes, como chegam, às vezes com escaras, às vezes muito magros, mal cuidados, né? E hoje você entra na Casa da Ressurreição, por ser uma casa de idosos, você imagina que é um ambiente triste, um ambiente pesado, mas a casa é uma delícia, né, de você frequentar, de você estar com eles, né? Eles são pessoas muito especiais para as irmãs, né? A gente tem um cuidado e um carinho muito grande com os idosos lá da casa, e o nosso trabalho nos colégios também, né? Porque evangelizar através da educação também é um grande desafio, né? Hoje, nesse mundo onde os valores estão sendo invertidos, né, onde a família já não é mais tão valorizada e tão respeitada, então a gente ter um colégio católico, né, que cuida desses valores, que cuida da família, que tem desenvolve com os nossos professores para que eles também nos ajudem a desenvolver esse trabalho junto com as crianças e junto com as famílias. No caso, a rotina das irmãs, como é que é o dia a dia, né? O dia a dia da irmã Cláudia, que horas começa a rotina, a conexão está um pouquinho instável aí, mas como é que seria o dia a dia da irmã Cláudia, né? Tanto hoje ou um dia normal assim de rotina? Uhum. Hoje, com a pandemia, as escolas paradas, a gente está com uma rotina um pouco alterada, mas normalmente nós rezamos às 7 horas da manhã, né? Eu subo, faço a oração no colégio às 7 horas, todos os dias, depois eu desço, rezo com a comunidade, 7h30, aí nós tomamos café juntas, e depois eu subo para o escritório, onde eu faço todo esse meu trabalho voltado para a área educacional, porque hoje eu auxilio a congregação a desenvolver esse trabalho com as escolas. Meio-dia nós almoçamos, né? Depois há um período aí de descanso, 2 horas eu volto para o escritório. Normalmente terça e quinta a gente tem missa aqui em casa, aqui no colégio. Às 18 horas a gente reza o ofício da tarde, depois o jantar ele é livre, né? Ou você pode jantar, ou você faz um lanche, e a gente tem um momento de convívio na comunidade, e depois o horário de descanso ele é livre também, sendo que depois das 10 horas a gente é convidada a um período de silêncio para não atrapalhar o sono das irmãs que querem e precisam descansar mais cedo. Né, aos sábados a gente reza o ofício de Nossa Senhora e o terço. Uma vez por mês nós temos o nosso retiro mensal por comunidade, uma vez por ano o nosso retiro anual
aí já é um retiro maior, né, de 5 dias, né, onde a gente preferencialmente faz o retiro em silêncio, e assim a gente vai caminhando, né, fazendo os cursos, a gente tem encontros que a CRB propõe, ou então tem cursos ou encontros que nós fazemos com as outras congregações, né, os núcleos da CRB, nós temos um núcleo da CRB aqui em Catanduva, né, que a irmã Neuza até é a irmã responsável por esse núcleo. Então, a gente vai se ocupando também das atividades, dessas outras atividades, né, aqui em Catanduva eu frequento a paróquia de Santa Rita, né, eu faço parte da equipe de liturgia lá da paróquia Santa Rita e tento me envolver na medida do possível nas outras necessidades lá da paróquia, né, e sempre que posso eu dou uma corridinha aí para o Rio de Janeiro, né, para poder beber na fonte aí. É sempre bom voltar às origens, né, irmã? No Sempre, caso, sempre bom. aí com a senhora são quantas irmãs? E no total da congregação? Ó, hoje na congregação nós somos em 31, né? E aqui em Catanduva é a comunidade maior, né? Porque hoje todas as irmãs de mais idade e as que precisam de um cuidado maior estão aqui em Catanduva. Além de Catanduva ser a casa geral, né? Então a casa geral está aqui em Catanduva e onde toda essa administração da congregação também está aqui em Catanduva. Então por isso que hoje Catanduva é a maior comunidade que a gente tem na congregação. E aí ela se divide aqui em Catanduva em 3 comunidades. A comunidade, né, da casa onde ficam as irmãs mais que precisam desse maior cuidado, as de mais idade. Nós temos a comunidade do Colejão e temos a comunidade aqui do Ressurreição, onde eu moro. Aqui comigo está a irmã Cidinha, a irmã Marisa e a irmã Kazumi, né? Nós 4 formamos a comunidade aqui do Colégio Ressurreição Catanduva, mas cada comunidade tem uma realidade, né? Então, nós precisamos e muito, né, de pessoas que tenham a ousadia de dizer sim, para que esse trabalho continue, né? Hoje, as irmãs estão envelhecendo e a gente precisa fazer esse trabalho de renovação, né, para que toda essa obra que a gente tem, né, não se perca, né, ou que a gente não precise, se Deus quiser, nunca vai acontecer, de fechar uma obra ou fechar uma casa por falta de vocações, né. Então, por isso que a gente reza todos os dias, né, pedindo a Deus que mande vocações para a igreja e mande vocações, né, para a nossa congregação, para que esse trabalho possa ser cada vez mais ampliado. Irmã, faça esse convite, né, para as jovens, né, também para os familiares, né, para que tenham essa ideia, né, de que é preciso abrir o horizonte para o discernimento vocacional. Em específico, também a congregação da senhora. Faça esse convite que acredito que será muito valioso para aqueles que estão nos acompanhando entender que não é nosso, não é dom de Deus, né, e muitos acabam desperdiçando, né, sendo mais duros, rígidos, né, coração meio endurecido e acabam insistindo em não ouvir o chamado de Deus. Esse sonho da vida religiosa, na verdade, ele não é meu, ele não é seu, ele pertence a Deus, né? A gente precisa estar atento, né, para colocar em prática esse sonho de Deus na nossa vida. Então, né, se você é pai ou mãe, ou você mesmo, né, jovem que esteja nos vendo através dessa live, tenha no seu coração essa inquietação e esse desejo, né, de servir a igreja de Deus, servir a Deus mais de perto, né, que possa ter essa coragem, né, e essa ousadia de dizer sim, né, de fazer a experiência, né, e é vivenciando essa experiência que você vai comprovando, né, esse chamado de Deus, né, ou para um determinado carisma, ou para outro, ou chegar até mesmo, não, a minha vocação ela não é para a vida religiosa, é para matrimonial, porque também nós precisamos de casais santos, né, para que possa, né, gerar famílias santas e a gente fazer também o reino de Deus acontecer nas famílias. Mas que vocês tenham a coragem e a ousadia de incentivar os filhos de vocês, né, a buscar ou o sacerdócio, a buscar a vida consagrada, né, ou então a se darem em matrimônio, mas que seja um matrimônio santo,
né? E que as vocações elas possam frutificar dentro da igreja, né? Hoje as congregações todas passam por um momento de muitas obras, de muito trabalho, de muitos chamados a servir, mas essa escassez de pessoas que realmente tenham a coragem de abraçar, né? E é uma vida totalmente de serviço e totalmente de se doar para o outro também, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente reza o dia inteiro de joelho no milho, né? E que não tem espaço para alegria, que não tem espaço para o lazer, pelo contrário. Né, nós temos os nossos momentos de lazer, nós temos os nossos momentos, né, de rir, de confraternizar, Estão né, muito enganados. ou, tipo assim, não sabem da missa à metade, né? A gente adora fazer um churrasquinho, né? De juntar, tudo é motivo para se juntar, né? Basta um zap para outra, vamos comer um pastel, vamos fazer um churrasco aqui em casa, né? A irmã Rita que adora proporcionar esses momentos assim para todo mundo, né? Basta um zap, tá todo mundo se juntando. Então, é uma vida muito simples, de muito trabalho, porque a gente, né, precisa fazer esse trabalho sério, né, nós temos as nossas responsabilidades, mas é uma vida também muito simples de ser vivida, né, nós temos os nossos desafios, como a vida matrimonial tem, como a vida sacerdotal tem, mas é no viver em comunidade que a gente vai procurando resolver as nossas situações, nos santificar e procurar fazer o trabalho da congregação cada vez mais se ampliar para que a gente possa tornar esse trabalho cada vez mais conhecido. Então, hoje na nossa congregação, quem cuida desse trabalho de vocações é a irmã Lorane, né, a irmã Lorane Tinte, que nasceu, né, é fruto desse trabalho vocacional nas escolas, né, a irmã Lorane, ela foi aluna aqui do Colégio Ressurreição, e foi nesse trabalho que as irmãs faziam no colégio que despertou nela o desejo também de se consagrar, né, e hoje ela que cuida das vocações da nossa congregação, né, e se você quiser entrar em contato conosco, é só deixar um recadinho para a irmã Lorane nas nossas mídias, ou até mesmo aqui, né, deixa uma mensagem aí que depois eu passo para ela, né, ou então nas mídias dos colégios, manda lá um Fale Conosco, no Instagram ou no Face, nós temos o Face e o Instagram dos colégios, né, entre em contato através das mídias que a gente entre em contato com vocês, né, para que vocês no primeiro momento venham nos conhecer, né, como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente reza, e quem sabe através dessa amizade, desse estreitamento de laço, possa surgir então aí uma vocação. Não faltam caminhos, né, para alguém que se sinta chamado buscar as irmãs da ressurreição, né? Tanto os colégios, né, as mídias sociais, né, sempre é possível mandar um sinalzinho, né, e aí as irmãs vão ter todo o carinho de poder acolher essa pessoa, né, que queira discernir sobre a vocação. Às vezes a gente não dá o primeiro passo, né? Preciso dar esse primeiro passo, chegar até o encontro das religiosas e dizer, olha, sim, eu quero discernir com vocês, quero conhecer cada vez mais a comunidade, e aí sim vai caminhando no discernimento que a gente fica muito mais feliz, né? Saber que as pessoas estão abertas ao discernimento do que pensando em casa, sentado no sofá, né? Ou então, o primeiro movimento é entrar também em contato com o padre, né? Aí na Imaculada, o Padre André, ou então em qualquer outra comunidade que depois esse vídeo for alcançar, né? É ter esse canal aberto com o padre da comunidade, né? Para que ele possa ajudar a fazer esse discernimento, né? Porque precisa haver também um encontro do meu desejo, né, do meu dom com o carisma da congregação, né? E o padre ele vai sabendo conduzir, né, todo esse trabalho de orientação e de encaminhamento, né? E oxalá que seja que esse encontro, né, se dê na nossa congregação. Mas se não for, né, se não for esse o dom e o carisma,
né, a gente orienta e encaminha onde a pessoa possa ser feliz, que o nosso intuito é que a pessoa se realize na sua vocação, né, que ela seja feliz servindo ao carisma que ela escolheu, porque não tem nada mais triste do que algum vocacionado emburrado, né, que não se realize, né, dentro da sua vocação. E a vida religiosa, ela é chamada a alegria, né, então, onde há um religioso, há um consagrado, a alegria está presente, né, então as pessoas podem ficar tranquilas, né, de que elas serão acolhidas e terão esse olhar, né, de alguém que esteja preocupado com a sua realização, né, onde ela possa melhor servir a igreja, ou na nossa congregação, ou em outra congregação, ou a gente vai encaminhar, não, a sua vocação é para o matrimônio, então há essa abertura, né, e se for conosco, né, a irmã Lorane, que é a responsável, vai fazer todo o encaminhamento para que ela possa fazer essa caminhada, né, seguir esses passos aí dentro da formação. Tudo na liberdade dos filhos de Deus, né? O Tudo padre na liberdade. faz você, né, que está aqui nos acompanhando, tem uma direção espiritual com o padre, né, com o sacerdote, e aí ali ele vai, né, lhe ajudando a entender como é que está a sua caminhada vocacional. E aí ele faz esse direcionamento vocacional. E aí as irmãs, no caso, podem acolher, né, no caso, algum dia, né, tanto aqui na paróquia, onde você possa estar, né, o importante é sempre dar o primeiro passo, né, porque tanto nessa questão da direção espiritual, eu já pego logo um gancho para um propósito de vida, né, como que a irmã Cláudia hoje tem se dedicado, né, na congregação, na sua vida espiritual, né, para poder partilhar conosco, já que a gente vai encerrando a nossa live, que o tempo, como eu disse, o Instagram é cruel, quando vê já passou 1 hora. O Padre André, na missa onde ele comemorou os 22 anos de vida sacerdotal, lá na São Tarcísio, ele disse que ele queria se aposentar, né? Que ele sonhava com isso, mas ele só pode se aposentar depois que ele colocar no mínimo umas 10 freiras no convento, e uns 10 padres para a igreja. Ele colocou 3 como padre e uma freira, ainda está faltando aí. Então, enquanto ele não cumprir essa meta, ele não pode se aposentar. Muito bem, para André, então, já tem essa... Bom, ele está acompanhando a gente, né? Então, eu não posso falar muito, mas trabalho não falta, né? Vai ter que trabalhar mais um pouquinho, mais uns 20 anos aí. Irmã, como é que então a senhora vê assim, um propósito espiritual, um propósito de vida para continuar, né? No caso, esse período já de congregação, já um tempo já de discernimento, já vivido, né? Toda essa caminhada espiritual, né? De ter essa experiência com outras irmãs, né? Como que a gente pode, agora, né? Olhando para o futuro, né? Mesmo um futuro incerto, né? No nosso mundo, mas como que a irmã Cláudia tem visto através das suas orações que possa partilhar conosco? Olha, hoje, né, eu faço 6 anos de votos perpétuos, né, já 11 anos de votos simples, né, já tenho uma pequena caminhada aí, né, dentro da igreja, e cada dia, na companhia tanto das irmãs mais idosas, né, nós temos a irmã Celina, 99 anos e meio, né, ela vai fazer 100 anos agora, em novembro, que nos dá a cada dia exemplos do que é uma vida totalmente dedicada, né, à igreja e ao outro, né. Então, na inspiração das irmãs mais idosas, né, nos trabalhos, nas histórias que elas contam, e até mesmo no modo delas de viver, e na experiência com as irmãs que hoje, né, fazem caminhada comigo no trabalho, né, a gente tem sempre o desejo de continuar a crescer, né, crescer como religiosa, crescer como pessoa, né, e a gente se inspira muito nos ensinamentos que a Madre nos deixou, né, vai fazer 7 meses que a Madre Terezinha nos deixou, e ela nos deixou muitos ensinamentos. O primeiro deles, né, o grande ensinamento é nunca desistir, né, e ela sempre falava, né, eu não desisto nem diante de um cadáver,
Hoje até nós lembrávamos de uma fala dela que até para a morte tem jeito, né? Que Deus não parou na cruz, ele ressuscitou, né? Então, até para a morte, Deus deu um jeito, que foi a ressurreição. Então, isso para a gente é uma grande inspiração, né? Os ensinamentos dela, os escritos dela, a espiritualidade que ela nos deixou, e, é claro, os textos sagrados que embasam toda essa espiritualidade, né? A vivência e a experiência das bem-aventuranças, a vivência e a experiência da ressurreição também, todos os textos da ressurreição, e cada vez que a gente lê, cada vez que a gente medita, a gente vê, né, um ponto de vista diferente, ou nos dá uma motivação diferente, ou nos dá um entendimento diferente, e é onde nos dá forças para a gente poder enfrentar, né, esse mundo aí que muitas vezes vem com uma avalanche de contravalores e uma avalanche de situações desumanas, onde nos colocam para que a gente se posicione diante dessas situações no mundo. E para que a gente possa se posicionar, né, corretamente, a gente precisa estar atento às palavras do Papa, estar atento àquilo que a igreja no Brasil nos orienta, né, e também cuidando da nossa espiritualidade para que a gente não possa fraquejar, né, porque os momentos ruins, eles vêm, as tentações estão aí no mundo, né, e a gente precisa estar atento para que o mal que muitas vezes nos ronda, ele não saia como vencedor e, na verdade, né, nós possamos mostrar, né, para o mundo onde está o verdadeiro sentido da vida, né, onde está o verdadeiro tesouro e onde nós devemos colocar as nossas esperanças. Então, é assim que a gente vai no dia a dia, né, nos fortalecendo enquanto religiosas e enquanto pessoas que querem realmente transformar o mundo através da educação, através do trabalho pastoral, através do trabalho missionário, né, e nós acreditamos que isso é possível, né, que a educação e todo o nosso trabalho, ela pode ajudar a transformar, talvez não o mundo, mas pelo menos transformar a vida das pessoas que estão conosco. Com certeza. A gente já vai concluindo, né? Como religiosos, né? Queremos não esquecer, mas nos colocar sempre mais em oração por aqueles que estão nos acompanhando, né? Através da transmissão, da live. Vão ver depois no YouTube que essa live vai ser gravada e a gente vai jogar lá, né? Mas agradecer, irmã Cláudia, né, por estar nesse espaço conosco, né? Das pessoas que puderam conhecer a história de vida da irmã Cláudia, também da congregação, sobre o discernimento ou chamado à vida religiosa, né, nessa semana dedicada à vida consagrada. Né? A você que nos acompanhou durante a transmissão agora, tivemos muitas pessoas que foram entrando, né, e recebendo o compartilhamento, mas agradecemos mais uma vez e queremos rezar a Maria, Mãe de Deus, mas deixo também esse finalzinho para a irmã Cláudia se despedir, a gente reza uma Ave Maria, louvando a Virgem Santíssima por esse dia, pela nossa vida, intercedendo por nós com muito amor materno de mãe. Irmã Cláudia, fique à vontade, se despeça, temos 2 minutinhos. Então, eu agradeço o convite, né? Mais uma vez quero parabenizar o Padre André pelos 22 anos de vida sacerdotal, agradecer pela presença em minha vida, né? Sempre constante, sempre com carinho de pai, o abraço do amigo. Eu quero que o senhor saiba que é muito importante para a minha vida e para a minha vocação. Agradecer à congregação que me acolhe e me ajuda nesse caminhar, e agradecer à comunidade da Imaculada, né, por ser também presença na minha vocação. Eu sei que através das orações, cada volta para casa é um bálsamo, é um revigorar de forças, né, e pedir para que a comunidade possa se unir cada vez mais em oração, para que Deus possa suscitar no coração de homens e mulheres o desejo, né, de se consagrar ou na vida sacerdotal ou na vida religiosa, para que a gente possa fazer o reino de Deus acontecer no nosso meio também, em meio a esse mundo, né, que precisa de tantas pessoas que possam serem os indicadores de um novo caminho, de um novo mundo. Então, encerrar esse momento consagrando a nossa vida, né, a Nossa Senhora, a Senhora da Ressurreição, pedindo que ela possa nos cobrir com o seu manto de amor e o seu manto de luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Ressurreição, rogai por nós. Irmã, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a você. Parabéns pela vocação, pelo testemunho. Estamos muito felizes em estar aqui neste momento e partilhar com outras pessoas depois essa live. Grande abraço, irmã. Obrigada, um abraço e Deus acompanhe a sua vocação também, viu, Lã? Amém. Conte com as nossas orações também. Seguimos unidos através da oração. Tchau, tchau, Com irmã. certeza. Tchau, um abraço. E a gente vai encerrando a nossa transmissão. Um grande abraço a você que ficou conosco. Agora no YouTube, podem acompanhar, a gente vai jogar lá o vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.